Shalom Brahá, sejam todos muito bem-vindos, aqui é o irmão Gil, sejam todos bem-vindos à paz do nosso Deus. Bom, pessoal, vamos lá. Nós estamos falando sobre a criação do universo, então agora entramos pelo capítulo 2, agora de Gênesis, ok? Bom, hoje nós vamos comentar o seguinte, pessoal, voltando sobre a criação do homem, ok? Isso aqui é para nós entender. Então, segundo a Kabbalah, ela fala o seguinte, que Deus deu ordem ao anjo Gabriel para que ele pudesse ir aos quatro cantos do mundo, ok? Os quatro cantos do mundo, e trazer terra, trazer argila, enfim, trazer todas essas coisas para que ele pudesse criar o homem. Então, quando ele fala, criamos um homem à nossa imagem e semelhança. Bom, e aí começa a especulação, aí começa a surgir tudo. No cristianismo, Jesus está falando, né? Dependendo do cristão, Deus está falando com Jesus e com o Espírito Santo ali entre eles três, porque só existia eles três nessa época, nessa situação. Então a imaginação, o que é passado dentro das igrejas cristãs é essa forma, que só existia Jesus, Espírito Santo e Deus, ok? Já os nossos irmãos católicos já falam mais amplo, né? Existe Deus, a Virgem Maria já estava ali e tal, falou, enfim, tudo isso aqui, beleza? Bom, e aí tem uma questão dentro do judaísmo, que Deus fala, fazer um homem à nossa imagem e semelhança. Então, com quem Deus está falando? Entendeu? Se só existia Ele. Não só existia Ele. Nesses períodos de criação, existia já anjos, ok? Então, a tradição fala para nós que os anjos foram criados no terceiro dia, ok? No terceiro dia, alguns anjos foram criados. E aí, ao correr do tempo, outros anjos foram criados mais ainda. Bom, a gente vai ver o seguinte, que quando Deus fala, fazer um homem à nossa imagem e semelhança, será o que ele está falando afinal? O que ele está dizendo? Deus está dizendo, reunindo toda a sua força, né? Tudo aquilo que ele separou. Por exemplo, vou falar assim mesmo para vocês. A gente fala Hurá Kadosh, Hurá significa a alma, o espírito. Nós deveríamos falar assim mesmo, mas para você entender um pouco mais profundo, Deus está falando com forças especiais, forças com energias especiais, por exemplo, com a água, com o vento, com o sereno, com o granito, com rocha, com as árvores. Então Deus está falando não somente com eles, mas também Deus está falando com os anjos que estão ali também, ok? E aí vamos um pouco mais além disso. Deus não está só falando com todos os anjos. Deus também está falando com aquele grupo de demônios. Sim, existem esses anjos. Existem essas forças que existem aqui na Terra, ok? E existem também esses demônios, ok? Enfim, não vamos falar sobre cada religião tem o seu demônio e cada um fala de uma maneira diferente, ok? Bom, então dessa forma nós devemos entender como que o homem consegue ter esse lado mal, esse lado de ouvir mais o lado negativo, o lado ruim, porque Deus criou a sua imagem e semelhança. Uau! Vemos que Deus criou o bem, o mal, a luz e a treva. Então por isso nós podemos imaginar que o homem, muitos homens são muito iluminados, e também existe homem que é totalmente escuridão, é mal perverso, não tem nem explicação para isso. Então existem pessoas que são muito boas, existem pessoas que são muito ruins. Então isso é um equilíbrio. Então para Deus criar tudo isso, o ser humano, ele teve que olhar para todas essas coisas. Uau, por quê? Existe até uma questão que existia alguns anjos, tá? Existia um grupo de anjos que quando Deus disse, olha, vamos aqui criar o homem. Vem cá, galera, vem todo mundo aqui e agora a gente vai criar
o homem, a nossa imagem e semelhança. Então surgiu um grupo de anjos que falou: não, Deus, por favor, não faz isso não. Isso aí vai destruir. O homem vai destruir tudo isso. Olha o que você fez. O homem vai pecar. Tudo isso já estava no plano de Deus. Vou deixar aqui bem claro para vocês. Talvez ninguém tenha falado isso para você, mas já era o plano de Deus de um homem evoluir, de um homem comer da fruta. Ok? O homem ia pecar? Ia comer da fruta? Sim, o homem iria comer da fruta. Mas não era para ele comer naquele exato momento. Ok? Era para ter esperado um pouco mais, segundo a tradição judaica, fala para nós que o Adão e Eva, ele não esperou terminar o Shabat. Ele não terminou acabar o Shabat para que ele pudesse comer daquela fruta. Então faltou pouquinha coisa para ele chegar à perfeição, tão perfeito que Deus queria. Só que eles se anteciparam e comeram dessa fruta. Então Deus já sabia dessa parte. Estão me entendendo agora? Agora você imagina uma coisa. Deus sabe que você vai errar e Ele te avisa. Você vai errar. Tome cuidado. Não fica perto disso. Sai daí. Muitas vezes é isso que nós fazemos com nossos próprios filhos. Nós falamos para os nossos filhos: sai daí, moleque. Tira a mão daí, rapaz. Não toca nisso que tu vai morrer. Não é isso que nós falamos para os nossos filhos? Então muitas vezes quando Deus vai falar essa característica dele falar, vamos criar o homem, ele está falando com toda a sua criatura, ele está falando com todo isso aqui, ele está falando com todos os animais, porque os animais eles vão passar pelo homem. Tudo que você vê aqui, árvore, animais, todas essas coisas, foi criado especificamente para o homem cuidar, para o homem proteger, para o homem orientar, tudo isso aqui. E para que o homem pudesse trazer todas essas coisas para vir adorar a Deus. Estão agora entendendo? Vou te dar um exemplo. A madeira, por exemplo, madeira que era cortada, que era para colocar no altar, para fazer o sacrifício. A madeira é para Deus. Os alimentos, os animais, seja aquilo que era colocado, incenso, é para Deus. A terra é para Deus colocar as melhores, para a terra produzir ervas, cada um com a sua espécie. Olha só, estão entendendo agora que tudo que Deus criou foi para o homem, e por isso que ele vai falar, criamos o homem a nossa imagem e semelhança. E é uma coisa para nós entender que tudo que nós temos aqui nessa terra é para o homem. Está no homem. Está no nosso DNA. Está no nosso corpo. Por exemplo, todas as coisas que estão aqui tem carbono. E nós temos carbono no nosso corpo. Então por isso que muitas vezes a gente tem que colocar um pouco de ciência dentro dos estudos para nós entender direitinho o que está se passando aqui nessa criação, nesse exato momento que Deus fala: vamos criar o homem a nossa imagem semelhantes. Ok? Enfim, então Deus coloca o corpo, faz o corpo do homem, inspira no homem tudo isso que ele quer para o homem cuidar das árvores, o homem depende de raiz, o homem depende de planta, o homem depende de frutas, o homem depende olha, tudo isso aqui que nós temos, o homem depende do fogo, o homem depende do frio, o homem depende da água, da seca. Cara, isso aqui é magnífico quando nós falamos e vemos dessa forma que Deus criou o homem. Então quando a gente vê essa parte, que a gente vai ver que Deus vai criar um homem, e ele vai criar um jardim, olha só, tudo está criado, árvore, floresta, animais, tudo está criado, tudo está no seu continente, ok? Todo está cada um no seu continente, e aí Deus escolhe fazer um jardim, vou fazer um jardim em tal lugar, e lá ele vai fazer esse jardim, aonde vai ter ali os 4 rios, tá?
que é o rio que é chamado Rio Gange, o Rio Tigre, o Eufrate, onde tem a pedra do unicórnio, enfim. Então, tudo essas coisas que nós estamos vendo que Deus está criando é para o homem, ok? Vamos entender agora aí tudo isso? Então, Deus vai pegar de cada lugar, de cada região, de cada continente, de cada deserto, de cada lugar, ele vai colocar uma quantidade de fruta, flores, erva dentro ali do jardim, para que o homem possa se sentir mais sossegado, mais, uau, não tem nem como nós falar. Já falamos aqui do jardim, né? Já falamos sobre o jardim do Éden, que os animais, enfim, os animais vinham para o jardim do Éden, cada um tinha a sua localização. No jardim, ali era um pouco mais frio, para cá era um pouco mais quente, aqui é um pouco mais úmido, ali era pântano. Por quê? Porque era para os animais se sentirem à vontade, ok? Era para os animais se sentirem à vontade, alegre, enfim. Bom, e aí a gente tem agora a questão aqui de, enfim, o homem, como ele cresceria. A tradição judaica fala que Adão, a pele de Adão era como fosse uma pele branca, como fosse assim as nossas unhas, tá? A cor das nossas unhas, esse material aqui, ó, essa seria a pele de Adão, ok? E Adão não seria um homem pequeno, 1,60 m, 1,80 m, não, ele era um homem gigante. Então todos os animais que estavam aqui com Adão não eram esses animais que nós hoje estamos acostumados a ver. Eles eram os animais maiores, ok? Maiores. Então, para a gente ver que tudo isso, toda essa característica é uma das coisas mais interessantes. Adão, ele tinha alguns falam que Adão até tinha 2 sexos, ok? Tinha até os 2 sexos, né? O sexo masculino e o sexo feminino estava dentro de Adão, ok? E vem a questão agora da Lilith, né? A Lilith ali criada junto com Adão e não deu muita importância a Adão, tá? Já que Lilith ela saiu do jardim, né? Ela não saiu do jardim, perdão. Ela não estava no jardim. Quando Deus cria isso aqui já é um pouco mais dentro da tradição judaica, tá? Então, quando Deus vai criar Lilith e Adão e Lilith, eles não estão no jardim. Então, as coisas que estão ali, Adão com Lilith, não tem ali aquela harmonia entre casais. Não há. Porque Lilith queria uma coisa, Adão queria outra. E isso estamos falando sobre a relação sexual, ok? A exposição de relação sexual. Então, para quem estuda judaísmo, sabe que o homem sempre fica por cima da mulher e a mulher nunca por cima do homem, ok? Isso aqui é uma coisa bem colocada aqui para a gente entender aqui como que funciona a relação sexual até hoje, né? E até hoje, pessoal, os judeus, né, ortodoxos, não dormem junto com a sua esposa na cama. Dormem no mesmo quarto, mas porém em cama separada. Cada um tem a sua cama. A cama do homem é a cama da mulher, ok? Eles não dormem junto em uma só cama, tá? Só pra gente aqui voltar um pouco a falar desse assunto. Enfim, Lilith não vai gostar muito disso e ela decide abandonar Adão, ok? E aí vem os comentaristas dizer para nós quando isso aconteceu. Quando Adão se sentiu sozinho. Quando Adão viu que ele estava sozinho, que ele não havia uma companheira. E é aí que Deus vai criar Eva, ok? Então, essa parte feminina que Adão tinha, ok? Deus vai tirar essa parte feminina e vai colocar em Eva, vai criar Eva, né? Enfim, vai fazer um boneco, será que vai fazer um DNA? Vai fazer simplesmente, pum, aparece aí? Será que assim é um clone? Né? Tem essa questão, enfim, é a mesma questão que muitos falam,
que Adão foi criado dos continentes todos, da onde tem terra, e foi trazida, né? E seria também uma questão de Eva ser criada dessa mesma forma, só que porém ela não precisava do fôlego, porque essa parte de Adão já tinha o fôlego de vida, já tinha o sopro de Deus. Então essa parte que Deus tira de Adão para criar Eva já está com o espírito vivente, com o espírito falante de sabedoria e essas coisas todas, ok? E aí vem a questão simplesmente de Deus falar, dar orientação a Eva, né? Orientar Eva, e Adão também coloca uma orientação para ela, dizendo, olha, não pode comer isso, não pode fazer isso. E aí, agora, eu já falei muito, né? Estamos com 16 minutos, já falamos muito sobre algumas partes aqui, mas tem Midrash para nós falar, ok? Então a gente vai voltar a falar um pouco, tá? A gente vai trazer aqui algumas coisinhas dentro do Midrash e alguns livros que é para nós colocar lado a lado, tá? Para vocês poder entender tudo isso que o irmão Ju acabou de falar aqui. Nossa, você que chegou aqui e caiu de paraquedas aqui, você deve estar falando, esse cara aí não sabe de nada de Bíblia, esse cara aí é burro demais, esse cara é idiota. Eu não acredito que esse cara falou isso aí. Pessoal, acalma. Se você é a primeira vez que você está me vendo aqui, é um prazer estar com vocês aqui. Mas se você tiver dúvida, pode me ligar, tá? Deixar os seus comentários aí. Meu WhatsApp vai estar aí, tá? Nesse vídeo abaixo aí, vai estar aí. Pra gente, quem quiser conversar, dialogar, tudo bem, não tem problema nenhum, tá? E pra gente poder, para você poder conhecer um pouco mais disso, tá bom? E a gente vai trazer mais informação para vocês, tá ok? Então nós paramos aqui aonde Deus criou a Eva. A gente vai voltar a falar um pouco de Eva no próximo vídeo, já porém dentro de livros e Midrash, ok? E você vai entender um pouco mais. É um prazer estar com vocês aqui, um forte abraço, muito obrigado a todos vocês. E Deus abençoe vocês. Shalom Brahá e até a próxima. Shalom, muito shalom para vocês.